Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goytacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h03 agora. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é terça-feira, 23 de julho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão do tempo, de tempo nublado, com máxima de 27 graus, mínima de 17 e no momento 18 graus aqui no centro de Campos. Sem assumir a pré-candidatura, Vladimir critica Rafael e Caio. Em entrevista ontem aqui no Folha no Ar, o deputado analisou o cenário municipal e falou sobre seu mandato. Em opinião, meninas de Guarulhos, até a eleição de 2020, no ponto final. Transporte público, novo sistema retoma linhas desativadas. No governo Carla Machado, destaque feminino no primeiro escalão de São João da Barra. Após CPI das Rosas, Ministério Público investiga contrato da EMEC na gestão de Rosinha. Fora da capital, no noroeste fluminense, que lidera em casos de chikungunya. O veterinário Kiko recebe homenagem e passa a ser nome de rua na Pracinha do Sossego. Os ouvintes podem participar da nossa transmissão e acompanhar pela página do Facebook, no YouTube, Folha FM 98,3 Campos dos Goytacazes, pelo nosso site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos aqui a participação do diretor de redação, jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Já temos a presença do nosso convidado de hoje, Rafael Twin. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele no segundo segmento. Bom dia, Aloysio. Vamos comentar esses nossos primeiros assuntos de hoje. É impressionante como volta e é importante de se discutir sobre essa história das meninas de Guarulhos, não é verdade? Ouvinte da Folha FM, bom dia, Twin, está aqui conosco. Vamos começar no próximo bloco. Falar aí que, ressaltar o que o Marco já disse, que a entrevista está na nossa página do Facebook. É uma maneira, como ontem, por exemplo, com o Vladimir teve muita interação, né? Muito. É uma maneira do ouvinte estar podendo, se quiser fazer pergunta Twin, questionar uma coisa que a gente está falando aqui. É um canal rápido, que é imediato, né? Ontem tivemos muita participação do ouvinte, né? Bom dia, Beto, bom dia, Ícaro. Enfim, meninas de Guarulhos. É um assunto que estava meio dormente, meio silente na sociedade, e depois de ter causado muita revolta e até um caso que chega a causar até, sensações ruins, né? Porque foi era um caso de prostituição ali em Custodópolis. Esse esquema foi estourado, a Folha da Manhã foi o primeiro veículo de noticiar. Me lembro, eu já disse aqui ontem, eu me lembro muito bem porque era um plantão meu. Eu já tinha feito a capa do jornal, se estourou de noite, eu tive que mudar a capa do jornal toda. E o editor, que já estava com capa de jornal pronta, teve que mudar a capa de jornal. Sabe que isso você não esquece, né? Porque você tem que refazer tudo. Enfim, as investigações aconteceram. Há que destacar também que um inquérito policial que foi cercado de suspeitas e denúncias também de extorsão. Você tem um policial civil que participou desse inquérito, que foi preso em Itaperuna por crime de extorsão, não por esse caso, mas por outro caso. É um caso muito rumoroso, envolvia prostituição de crianças e adolescentes, e várias pessoas conhecidas na cidade foram acusadas, condenadas e presas. E
uma das pessoas que já era velha conhecida por estar envolvido no esquema da cinquentinha, que foi uma operação um esquema de compra de voto para prefeita Rosinha Garotinho, na primeira eleição que ela se elegeu em 2008, que é Thiago Calil, que fazia esse esquema de compra de voto em Venda Nova, estava envolvido também na Minas do Guarulhos, e segundo condenação da justiça em primeiro grau, né, ele mantinha os adolescentes e crianças em cárcere privado, alguns até de idades entre 8 e 11 anos, né, viciaria essas crianças em cocaína, obrigaria elas a usar cocaína e levaria aos locais de encontro. Bem, isso não é uma denúncia do Ministério Público, isso não é inquérito, isso foi o que foi condenado, né, na Justiça primeiro grau. E ele foi nomeado semana passada, isso é um diário oficial, para diretor de gabinete do vereador Paulo Arantes, do PSDB. Paulo Arantes foi muito solícito, inclusive, com a reportagem, falou que era amigo da família, que ele também é de Vila Nova e tal. Bem, essa história eu contei ela toda aqui ontem. Por que eu estou retornando ela de novo? Porque no ponto final, a gente começou falando isso daqui, falamos com o Vladimir, que era o entrevistado. O Vladimir falou que preferia não opinar, porque ele tem um tio envolvido, que também foi condenado, chegou a ser preso, que é o ex-presidente da Câmara, Nelson Naim, irmão do ex-prefeito e ex-governador Antônio Garotinho. E preferiu não opinar, e se respeita, coisa de família, né? Agora, esse caso, quer dizer, o Thiago Calil, a gente tentou fazer uma entrevista, eu pessoalmente formulei 8 perguntas relativas ao caso, a cinquentinha, a nomeação. Ele chegou a receber, mas conversou com o advogado dele, eu entendo que tem que fazer isso mesmo, e achou melhor não responder. Liguei para Paulo Arantes, que contraditório é uma coisa importante, né, para oferecer o espaço para ele falar. Ele até, se eu conseguisse fazer isso, até por questão factual, eu ia até renegociar com o Twin, ele estaria aqui hoje. Ele falou que não poderia na terça-feira. Eu falei, tudo bem, então quarta ou quinta. Aí ele não me retornou mais. Então é um assunto que volta à baila. E porque, como eu falei, isso estava dormente na sociedade, né? Agora, quer dizer, você tem 2 aspectos da retomada desse caso. Um é o dano que está causando, que Paulo Arantes, pelo pouco que conversei com ele, é uma figura solícita, uma pessoa de bom trato, educado. O dano que ele está causando à imagem dos demais colegas e da própria Câmara Municipal de Campos, né? Porque é um dano... Sabe como é que é hoje? Rafael Diniz, esses dias, o Ministério Público foi prender galinha no mercado e culparam o Rafael Diniz. Não, isso se espalha e fake news isso é uma loucura. Quer dizer, espalhar pela comunidade como se isso tivesse a ver com toda a Câmara, né? Ou com todos os demais vereadores. E que não tem, é uma coisa específica de um deles. E também porque todos esses condenados foram libertados, né? E me parece que não é uma coisa ainda definitiva. Quer dizer, o fato desse caso vir à tona de novo pode fazer com que essas pessoas passam a temer que o que levou elas a serem libertadas pode, com o burburinho do caso, ser talvez revisto. Não é um desejo, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, embora o caso seja terrível, eu não vou fazendo juízo de valor, mas é uma possibilidade, está sendo comentado isso. Então, quer dizer, como que essa nomeação ela consegue ser um desastre completo e absoluto, inclusive para quem
como Calil foi condenado na ação. Né? Porque é a história de mexer, né? Mexer no pote, né? Mexe no pote. Rapaz, a gente não pode falar em rádio, né? Mas tem um ditado sobre isso, né? Quanto mais mexer, mais fede. Mais fez, exatamente, exatamente. E a gente chegou a falar ontem isso aqui. Para a imagem dele não foi uma boa. Eu acho que ele, no fundo, o ideal seria ficar quietinho no canto e tal. Agora, Aloysio, recentemente, não sei se foi um promotor que pediu a volta à prisão dos condenados, ou se foi o próprio um juiz. Foi uma coisa recente, uma coisa que tem 2 meses no máximo. Não, me parece que houve uma movimentação na ação. Uhum. Uma movimentação na ação, quer dizer... Porque, Marco, qualquer caso, assim, um caso que foi muito rumoroso, ele volta de novo à baila, ele mexe no caso, né? O que eu acho é o seguinte, eu não vou fazer juízo de valor, assim, embora sobre o caso eu faça. Eu acho o seguinte, uma pessoa que foi condenada pelos crimes que o Thiago Calil foi condenado, porque isso que eu disse aqui, não sou eu que estou dizendo, não. É a justiça que diz. Essa pessoa não pode exercer cargo público, ponto. No Brasil e em nenhum lugar do mundo. Eu acho isso, entendeu? Não estou condenando ele a nada, quer dizer, ele está condenado, eu não quero transformar ele num pária social, mas... sei lá, eu tenho filho, Naim tem filho, você deixaria seu filho com alguém condenado por pedofilia? Esse cara não pode ser, entendeu? Não pode estar na casa do povo. Não. Pago com dinheiro público. Entendeu? Ainda que seja um político, um operador ali em Vila Nova, no distrito, que seja. Eu acho um erro tremendo. E é você querer passar por cima de toda uma revolta popular, né? Porque eu acho que isso não vai acabar, isso vai continuar. Eles vão enfrentar protesto na Câmara. E a revolta popular vai aumentar, Luiz. Vai aumentar, porque se isso não se resolver, vai aumentar, vai aumentar. Agora vamos falar de uma coisa boa antes de passar para Twin. Homenagem. Homenagem a um amigo comum, inclusive meu e dele, né? Que é Kiko, né? Eu conheci pouco, encontrei com ele umas 4 vezes, num barzinho, assim, no happy hour e tal. Divertidíssimo. A figura. Figuraça, enorme. Grande. Ruivo, né? Branco. Um negócio assim. E sempre sorrindo, né? Parece um bolo de noiva, né? Cheio de andar, né? Era muito grande, muito... Essa é a melhor definição que eu já ouvi. É grande, um cara grande, né? Acho o tamanho do Twin assim, mas mais largo, né? Porque o Twin é largo nos ombros, ele é largo, e todo, ele é largo inteiro. Eu tenho nadado há muito tempo, né? E Kiko era uma figura carismática, né, e tal, e brincalhão. Às vezes até meio chato. Kiko, a pessoa quando morre, a gente fica chato, empurrinhava, eu ajudava a empurrinhar. Eu numa discussão que eu tive com ele no futebol, no campo do Abel, em Niterói. Eu gostava muito dele, ele na verdade é amigo do meu irmão, foi colega de turno do meu irmão. Foi, exato. Né? E veterinário, um bom veterinário. Eu me lembro na vez que ele foi sócio de Grilinho, meu Deus do céu, no consultório. Mas essa história também, estamos na rádio também. Não pode. Não pode, muita história, Muita. Mas é uma figura, e eu acho que Kiko, sobretudo, sendo filho de um grande médico, como ele é filho de Maron, um médico de referência na cidade, tem aquele camarada que foi o... Me ajuda você, Marcos, você sabe mais essa parte de MPB, da história, sabe mais que foi o primeiro marido de Elise, grande parte da vida dela. Foi o Ronaldo Bosco. Ronaldo Bosco ali. Eu me lembro que o Miele falou sobre o Ronaldo Bosco. Ele não soube viver, mas soube morrer. Kiko foi um cara que lutou muito contra a doença para ficar vivo, assim, um conceito que se desdobrou, né? Tem gente que no momento de, né, as pessoas se sobressaem. Ele foi um cara que demonstrou muita vontade de viver. E vai viver agora na memória dos amigos e na homenagem ali da rua. Um lugar que ele gostava muito, que é Praça do Sossego. Uma pequena parte ali da Praça do Sossego vai virar o nome da rua.
E onde quer que ele esteja, enfim, sobre o negócio de religião, acho que vai gostar, é um lugar que ele gostava de frequentar. Seu irmão escreveu hoje, né, que é uma celebração à vida, e é verdade. É uma celebração à vida, mas falando só do Boscoli já 2, 3 dias antes de morrer, foi visitado pelo Roberto Menescal. Branco ou tinto? Ele estava com soro e com transfusão de sangue, vai de branco ou tinto. Então, o humor nunca perdeu o humor, né? Bom. E só mais um assunto para falar, porque a CP das OAS ela foi conclusa e o relatório foi finalmente entregue ao Ministério Público, tá, com o promotor Fabiano Rangel, que é um promotor Caxias do município, cara que corre atrás. E para quem não faz CP das Rosas, logicamente tá ligado à Rosinha, mas é sobre contratos de manutenção de praças e jardins feitos com uma empresa chamada EMEC, do Espírito Santo, que eu conversei com o promotor ontem para pegar os dados. A organização está sendo montada. O GAP, o Grupo de Apoio à Promotoria, que é formado por policiais, militares que servem à promotoria, está fazendo diligências para saber todas as pessoas ligadas a essas solicitações. Solicitações que vinham desde 2011, ficaram até o final do governo Rosinha, 2016. O governo Rafael, por óbvio, né, cortou, eram coisas muito, muito suspeitas. E, ao mesmo tempo, o doutor Fabiano, promotor, pediu ao MP do Espírito Santo, no município onde a EMEC tem um contrato parecido, que eles mandassem a investigação deles de lá, porque parece que o contrato é muito parecido, esse contrato de licitação, né, contrato público de licitação, e se for parecido, se houver mostra que é um procedimento da empresa, né? É um vício, né? E a partir daí as pessoas vão ser ouvidas, ele crê que entre 2 e 3 meses, né, as diligências já estão sendo feitas e as pessoas passem a ser ouvidas. Enfim, é uma coisa da Câmara que acho que talvez tenha demorado até demais, né? Uhum. O relatório final me parece que demorou 2 anos para ser enviado ao Ministério Público, o que é um tempo, vamos combinar, excessivo, né? As coisas têm que ter uma resposta mais rápida, mas enfim, está andando e talvez tenhamos novidades aí dentro de pouco tempo. Bom, 7h20, nós vamos agora a um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, e já voltamos com o nosso papo aqui, descontraído com o Rafael Twin. Daqui a pouquinho, logo após do intervalo comercial. Expo Agro, de Campos